E aí, tudo bem com você? Ok, que bom, que bom. Aqui também, graças a Deus, está tudo ótimo, né? Estudando muito sobre o reino de Deus, porque é o que Jesus nos mandou pregar, certo? E eu espero que você tenha aí gostado das mensagens, você tenha estudado, você tenha lido a Constituição do seu país, né? Do seu novo país, do seu novo governo. Saiba agora que você tem dupla cidadania, né? Você que está ouvindo essa mensagem na língua portuguesa, você é um cidadão brasileiro, ou aqui a gente falando do Brasil, ou se você estiver aí usando o subtitle, né? A legenda, você também é um cidadão do país onde você nasceu, mas também é um cidadão original do céu, né? Do reino de Deus. E é novamente essa é a mensagem que nós vamos aprimorar hoje, não é? Porque eu acredito que a igreja, o único papel da igreja quando ela se reúne, e aqui a igreja está reunida, né? Somos igreja, você é igreja, eu sou igreja, então como igreja nós estamos reunidos, né? Para poder estudar a Constituição, pegar a mente do rei, não é? Pegar a mente do rei e levar para as pessoas que ainda não conhecem esse reino, né? Que é o reino de Deus que quer governar a terra. Lembrando novamente que nossos vídeos não são vídeos religiosos, né? Não tenho a intenção de trabalhar na área religiosa, de qualquer denominação ou religião, né? Você pode aí enumerar milhares de religião que existe, né? E eu acredito que surgem religiões novas todos os dias. Só que os nossos vídeos, as nossas reuniões aqui, o nosso programa é voltado na Constituição que já existe desde a fundação do mundo, que é a palavra de Deus. É só isso. E somos agências de Deus na terra para poder captar a mente do rei, não é? A ideia original de Deus, e levar para outras pessoas que ainda não assim pensam, né? Para que possamos fazer discípulos e executar lá o que Jesus nos ensinou a orar, né? Pai nosso que estás no céu. Ele indica onde é que está o Pai, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. A gente sabe que a vontade de Deus é feita no céu e Jesus nos ensinou a orar para trazer essa vontade para a terra, né? Para que a glória do Senhor possa encher toda a terra, né? Foi para isso que o Senhor Jesus veio na terra, se sacrificou na cruz, né? Ofereceu ali o seu sacrifício de sangue, né? Para que pudéssemos assim ser casa de Deus novamente e levar a tua glória por meio do nosso trabalho, ok? Então Jesus, quando ele estava na terra, ele falava, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Está escrito isso aí na palavra de Deus. Vamos começar hoje hoje eu vou trazer aqui um texto que eu vou parafrasear, ok? Então se você quiser ler o texto todo, né? Você vai lá no livro de João, capítulo 18, do 33 até o 38. Mas eu vou parafrasear para a gente poder, assim, ganhar tempo, né? E terminar dentro do horário, né? A mensagem de hoje, eu estou tratando do retorno do governador, tá? O retorno do governador. E a gente vai conhecer um pouco sobre esse governador, essa ideia, né? Jesus, ele é o rei, ok? Ele é o rei, rei dos reis, senhor dos senhores, tá? E aí a gente vai entender, ele é rei de qual rei? Quem que são esses reis e quem que são esses senhores, né? Quando Jesus, antigamente eu entendia que Jesus é rei dos reis, quando ele falava rei dos reis, né? Eu ouvi essa mensagem, eu entendia que ele era rei das nações, né? Rei dessas pessoas que controlam as nações, rei dos governos, né? E eu entendi que isso na palavra de Deus não tem nada a ver.
né? Deus não tem nada a ver com esse pessoal aí que se diz governo sobre outras pessoas, né? Até mesmo porque Deus não fez ninguém para governar sobre as pessoas. Deus fez pessoas para governarem sobre si mesmo e governar sobre a terra, né? É governar sobre a criação de Deus, não é governar sobre as pessoas, né? Que são imagens e semelhanças de Deus. Deus é o único que pode governar sobre nós. Então, se tem alguém governando sobre você, você está no reino errado, tá? Você está no reino errado. Você precisa ser governado por Deus. É Deus que é o seu rei. E aqui a gente vai ver isso, né? Então, de João 18 ao 38, fala assim, estou parafraseando, tá? Não vou ler o texto todo. É um diálogo entre Pilatos. Pilatos era o rei, era o governador de César ali na região da Judéia, né? De Israel. Israel é dividido em várias regiões e ali tinha alguns governadores, né? E esses governadores representavam o Império Romano, de César. César estava em Roma, né? Não sei nem quantos quilômetros de Israel estava César, né? Porém ali ficava um governo local, que era a mente de César naquele local. A gente tem que entender o que é o Império Romano, não é? O governo romano, ele colocava um governador na região para aquele governador ser a mente de César, ou seja, ele executar os desejos, transformar aquela região em Roma. É assim que o Império Romano colonizava. Ao invés de tirar o povo da terra, levar para outro lugar, pegar um aqui, trazer para cá, misturar para o povo enfraquecer, o que Roma fazia? Ele colocava o governador no local, com o povo da região, né, com o povo natural da região, e transformava a mente desse povo em romano. Ok? É o que acontece muito hoje com a colonização que nós, principalmente no Brasil, e aqui na América do Sul e América Latina, América Central, passou, ok? Então Jesus fala assim, lá no João. Primeiro começa com o diálogo, né? Um diálogo. Você é o rei dos judeus? Pilatos perguntando, né? Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir minha prisão pelos judeus. Mas agora meu reino é de outro lugar, né? O meu reino é de outro lugar. Você é um rei então, exclamou o Pilatos, disse Pilatos. Jesus respondeu, você está certo em dizer que eu sou rei. De fato, para isso que eu nasci e para isso que eu vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todo aquele que está do lado da verdade me ouve. O que é a verdade? Pilatos perguntou. Não é? Só que Pilatos não deu tempo para Jesus responder. Não é? Mas a gente pode entender hoje o que é a verdade. Né? A verdade a gente tem que procurar na palavra de Deus. O que é a verdade? Não é? A verdade é que Deus criou o universo com o poder da tua palavra, e esse universo que se expande a segundos, né? a quilômetros por segundo, e aqui ele colocou um planeta e colocou um ser, que foi o homem, para dominar sobre esse planeta. Basicamente, o capítulo 1 e 2 de Gênesis é a ideia original de Deus. Capítulo 1 e 2. E depois, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo final de Apocalipse, é o projeto de Deus para trazer de volta a humanidade para o capítulo 1 e 2. Então a gente tem que entender o que é o capítulo 1 e 2. O que Deus quer? Qual que é o desejo de Deus? Está no capítulo 1 e 2. Como que era a terra? Como que Deus formou a terra? O que ele fez? Entende? E como que vivia o homem ali? É isso que Deus quer para a humanidade. Capítulo 1 e 2 de Gênesis e os outros capítulos, todos
é o plano de Deus para trazer novamente o homem para o capítulo 1 e 2, certo? E isso a gente vê em Daniel, né? Daniel 2:44. Jesus se apresentou como um rei, e um rei que trouxe um reino para a terra. Porque você entendeu o seguinte, quando Jesus fala, olha, o meu reino não é desse mundo. Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Significa que o reino de Deus estava na terra? Né? Vamos parar para pensar. O reino estava na terra? Eu vou te dizer o seguinte, a gente tem que pensar. Quando um rei, tá? Não sei se você conhece um rei, mas quando um rei ele sai de algum lugar da sua terra, né? Vamos pegar, por exemplo, o rei da Arábia Saudita, né? Que a gente conhece, ou o rei da Inglaterra. Quando esses reis saem do local aonde eles estão, do país que eles estão, eles carregam consigo o governo. A administração vai com eles. Por isso que eles levam muitas coisas. Né? O rei da Arábia Saudita, depois que você vai olhar aí, quando ele vai, por exemplo, para os Estados Unidos, ele aluga e manda reformar um hotel todo, do jeito que ele quer. Porque ele trouxe com ele o reinado dele. Ele não simplesmente delega um rei para ficar no lugar dele. Entende? Um vice-rei. Não existe vice-rei. Ah, não, você fica tomando conta agora do país que eu vou ali visitar outro país. Não, o governo leva com ele. Então, quando Jesus esteve na terra, ele trouxe o governo do céu para a terra. Jesus nunca perdeu o seu governo. Ele nunca deixou de ser Deus. Entende? Ele nunca deixou de ser rei. Mesmo na terra, entende? Ele continuava sendo rei. Ele continuava sendo Deus. Ele não usou esses atributos de Deus, não é porque ele usou os atributos do homem. Tanto é que ele falava, eu sou filho do homem. Mas eu quero dizer para você que Deus, Jesus Cristo, é o rei. E ele nunca deixou de ser rei. Ele não foi feito rei na cruz. Ele nasceu rei na terra e sempre foi rei. Na criação da terra ele já era rei. Antes de criar o universo ele já era rei. É isso que você tem que entender. Ele só se fez carne. Não foi um cara, Jesus não foi um cara que ele leu alguma coisa e falou assim, cara, eu acho que sou eu. Não, não é isso não. Ele já veio sabendo quem ele era. Entende? E aí por isso que o Daniel 2:44 fala assim, no tempo desses reis, né? No tempo de qual reis? Dos reis de César, né? No tempo dos reis romanos. O Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outros reinos. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Né? Isso está em Daniel 2:44. Né? Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei para libertar o que estava debaixo da lei, a fim de que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 e 5. No tempo certo, num período de tempo, do capítulo 2 de Gênesis até a vinda de Jesus na terra, demorou 4.000 anos. Esse foi o tempo certo, o período que foi necessário a terra se alinhar para entender qual que era a mensagem que Deus queria. Deus quer enviar um governador na terra e não separar as pessoas, mas que esse governador possa educar as pessoas e transformar essa pessoa segundo
é o reino dos céus. Exatamente como Roma fazia. Roma pegou Pilatos, Pilatos era romano, Pilatos não era judeu. Pilatos veio de Roma com a mente de César. E ele veio para a colônia colonizar as pessoas. Né? A vinda de Cristo na terra foi para que ele pudesse se sacrificar na cruz, né? E comprar de volta o direito do Espírito Santo de Deus, que é o governador, habitar em nós. Ok? Da mesma forma que o César enviou Pilatos, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo nas pessoas. Só para você poder ter ideia de como que funciona o governo de Deus na terra. E para isso, Deus escolheu na plenitude do tempo o Império Romano para explicar como que é o governo do céu, como que o governo do céu quer governar a terra. Tanto é que quando Jesus começou a pregar, né, a declarar sua mensagem, está em Mateus 4,17, o que ele disse? Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Né? Deus se apresenta como um rei. E é esse reino que está lá em Daniel, quando ele fala que Deus ia mandar um rei. E esse rei, ele foi enviado. Esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Né? E essa era a mensagem de Jesus. E foi para isso que ele veio. A mensagem central de Jesus era: o reino de Deus chegou. Né? A gente vê essa mensagem em todos os evangelhos. Jesus sempre falando: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. E isso é para que... E ele foi mandado justamente para fazer isso. Olha só que está em Lucas 4,43. Mas Jesus disse: eu preciso anunciar em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Deus enviou Jesus à terra para falar da boa notícia do reino dele. Olha, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Ele não tinha outra mensagem. Não tinha outra mensagem. Né? E após ele conquistar esse reino, né? Essa colônia novamente, com esse reino, ele implantou o reino. Aí ele precisava fazer o quê? Ele se retirar, voltar para o reinado dele, levar o reinado de volta para o céu, né? E lá ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Só que ele disse o seguinte: quando eu subir, eu vou deixar o governador no local. A terra, esse reino, a prova que nós temos que esse reino está na terra é o governador que aqui atua, que é o Espírito Santo de Deus. E olha só, em João 14, 26, fala assim: mas o auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Esse governador é que nos lembra daquilo que Deus nos fala, daquilo que o rei quer que a gente faça. Né? O governador é a pessoa que transmite para as pessoas, né? para o reino, aquilo que é a ideia do rei, a ideia original do rei. Né? É passada por meio do governador. O governador passa para a igreja. Quem que é a igreja? Nós somos a igreja. A igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Para que nós possamos assim fazer a vontade de Deus na terra. Mas é o governador que nos passa essa instrução. Né? E olha só no João 20, 21 e 23, Jesus fala assim: então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Ali ele estava encontrando, depois de ressuscitar, ele estava encontrando com os discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês.
Olha só, assim como o Pai me enviou. Para que Deus enviou Jesus? Ele falou lá em cima, né? No início a gente falou. Ele falou para pregar a boa notícia do reino de Deus. Foi para isso que Deus me enviou. Então, da mesma forma que Jesus foi enviado, ele também nos envia. E aí, o que ele fez? Ele depois soprou sobre eles e disse, ele soprou o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Não é? Simples assim. Ele está falando, olha, eu vou enviar vocês da mesma forma que eu fui enviado. E olha, soprou neles o Espírito Santo, que é o governador. O governador agora habita em você e habita em mim. Nós somos a casa desse governo, para que a glória de Deus seja manifestada. Esse governo não é uma coisa, esse governo não é uma força, esse governo é um ser único, é uma pessoa. Entende? A gente pode colocar que é uma pessoa, né? Você vai ver isso no versículo que nós lemos no João 14, 26, em Romanos 8, 26, você pode ler lá também. No Atos dos Apóstolos 15, 28, você pode ler. Né? E esse governador é o que governa a colônia. Tá? Ele vai governar a colônia com a mente do rei. Quando existe um governador na colônia, ele é escolhido pelo rei. E esse governador, ele não pode ser local. Não pode ser alguém que nasceu na colônia, que faz parte da colônia. É uma pessoa que veio do governo original, escolhido pelo rei, com a mente do rei, para que ele possa fazer os colonos ali falar a língua do rei, viver de acordo com o reinado, né? Se tornar um povo, um cidadão daquele reino, para que a glória desse rei seja maior e maior a cada dia, não é? Essa é o papel do governador na terra. Fazer com que os colonos, que nós somos igreja, pegamos a ideia original de Deus, o que Deus quer, né? Por isso que Jesus falou, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Olha só, Mateus 28, 18, 20, fala assim, então Jesus chegou perto deles e disse, perto dos discípulos, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, obedecendo tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo está com nós por meio do Espírito Santo. Não é? Ele vive em nós. Quando o Espírito Santo de Deus vive em nós, Jesus Cristo está conosco. Porque Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo é um só Deus, é uma trindade. Da mesma forma que você é corpo, alma e espírito. Tem como separar o seu corpo, a sua alma e espírito de você nesse momento e você continuar vivendo? Entende? Não tem. Né? Então, isso é muito forte, pessoal. A gente tem que entender que esse reino, ele já está na terra. Não é um reino que vai vir depois que Jesus voltar. Entende? Se esse reino vai vir depois que Jesus voltar, tem alguma coisa errada. E o Espírito Santo, onde é que ele se encaixa? Porque o Espírito Santo é a prova de que existe um reino na terra. Porque ele é o governador. Quando você não tem um rei, ou não tem um governo, tá? Se você não tem um governo, tá? Um governo do país de origem, por exemplo, Portugal governou o Brasil por muito tempo. E aqui tinha um governador que era português, logicamente.
né? Hoje não tem mais governador português, né? O presidente é um cara que nasceu no Brasil. Então não é um cara que veio de Portugal. Entende? Se nós temos o Espírito Santo de Deus na terra, que eu acredito que todo mundo que acredita em Deus concorde, né? Que há um Espírito que faz morada nas pessoas, se esse Espírito existe, né? Aqui eu só estou fazendo uma pergunta, eu não estou duvidando, né? Eu estou fazendo um raciocínio lógico, né? Se esse Espírito habita em nós, isso é a prova de que existe um reino na terra. E que esse reino, ele quer governar a terra. Porque foi o que o rei disse. Entende? O rei disse isso. Para a gente fazer o quê? Discípulos. Discípulos desse rei. A gente fazer cidadão desse rei. Cidadãos para esse reino. Não é para o mundo. Entende? Não é um governo local que quer governar a terra sem a presença de Deus. Quando o governo local quer governar a terra sem a presença de Deus, isso é democracia, é república, é feudalismo, é socialismo, é capitalismo, mas não é reinado. Ok? Porque aquele reino que Daniel está dizendo já veio. Esse reino está na terra. E o que prova isso? O Espírito Santo, né? E Jesus, ele enfatiza que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Pessoal, olha só, tem um texto que me intriga muito na Bíblia, cara, porque quando a gente começa a falar da volta de Cristo, e eu sei que tem muita gente que está esperando, cara, né? Tipo assim, para mim, de verdade, seria mais fácil eu aceitar Cristo como Senhor Salvador, que eu já aceitei, né? Eu sempre falo com as pessoas, olha, eu vou para o céu não é por meu merecimento, mas é por aquilo que Cristo fez. Se eu fosse por meu merecimento, eu não iria, né? Mas foi por aquilo que Cristo fez. E essa é a única certeza que eu tenho, né? Então seria muito lógico e fácil eu sentar em cima dessa verdade, né? Ficar tranquilo, estou tranquilo, buscar aqui uma maneira de trabalho, né, na terra, e deixar o reino de lado, cara. Né? Deixar de lado, né? Vou falar isso, falar para quê? As pessoas não querem ouvir mesmo, né? Pensar como, né? A maioria pensam, né? Às vezes não quer falar porque ninguém quer ouvir, do que ficar fazendo vídeo, né? Falando com as pessoas do reino, né? O reino, porque, cara, eu entendi o reino agora e eu não tenho mais nada mais para falar, eu só tenho isso, cara. De verdade, eu só tenho isso. Porque o que Jesus mandou falar, né? Jesus mandou falar, ele disse que eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Ele disse, e quando que vai vir o fim dos tempos? Né? A gente vê muito vídeo na internet, a galera no Israel tá fazendo templo, tá pegando boi, tá criando, né, boi para sacrificar, guerra aqui, guerra ali, guerra não sei aonde, fome, peste, briga, pai contra filho, filho contra pai. Mas leia o capítulo 24 em diante de Mateus, onde Deus fala da vinda da volta dele na terra. Tem um texto que fala assim, e a boa notícia sobre o reino, a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Hoje eu fui fazer uma pesquisa rapidinha na internet, cerca de 30%, né? Acho que 30%, alguma coisa assim, não me lembro bem, eles se declaram cristãos.
né? São pessoas que se declaram cristãs, ou seja, que acreditam em Jesus Cristo. Mas de que forma, não sei. Entende? Lá tem várias religiões que se declaram cristãs, né? Por exemplo, os Islã, eles vieram de... é uma religião abraâmica, né? Os cristãos também é uma religião abraâmica, né? Que tem ali a sua fé, a sua linhagem baseada, né, nessa linhagem de Abraão, ok? E os islãs também. Aí eu fiquei pensando, 30%, né? A gente está falando de 8 bilhões de pessoas. Se 30% só se declara cristão, mas será que eles ouviram essa mensagem do reino? Porque aqui está falando a mensagem do reino. Não é a mensagem do nascer de novo. Não é a mensagem do batizar sobre as águas, do descer sobre as águas. Não é uma mensagem de cura. Não é uma mensagem de libertação. Não é uma mensagem paulina. Não é uma mensagem abraâmica. Entende? Não é uma mensagem de milagre. A pesca maravilhosa. Não é uma mensagem de multiplicação de peixes e pão. Não é, o que eu quero dizer não é uma mensagem, Jesus está falando aqui que não é uma mensagem do poder dele de salvação. Entende? Não é essa mensagem que Jesus está dizendo que o mundo todo precisa conhecer. Não é? O que ele está falando aqui, ó, é a boa notícia sobre o reino. O reino será anunciado no mundo inteiro. A mensagem de salvação não tem nada a ver com o reino de Deus na terra. E ele está falando aqui que a mensagem do reino será anunciada no mundo inteiro como testemunha para toda a humanidade. Então virá o fim. O fim virá quando essa mensagem do reino, qual que é a mensagem do reino? Que existe um rei, que ele quer governar a terra. Capítulo 1 e 2 de Gênesis. Essa é a mensagem original de Deus. Deus quer trazer de volta o reino dele para a terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Fazer a vontade de Deus na terra. E é essa a mensagem do reino. É para isso que Jesus veio. Ele disse aqui, os versículos anteriores que nós lemos, para falar da boa notícia do reino de Deus. Foi para isso que Deus me mandou. Foi o que ele falou. Entende? Então essa é a boa notícia do reino de Deus, e depois vai vir o fim, né? Depois, qual que é o fim? Cara, não me interessa, de verdade não me interessa. O que vai acontecer no Apocalipse? Não me interessa, não me interessa, porque eu sou submisso a um rei, entende? Ele não me mandou ficar dando palpite no que ele vai fazer, cara. Ele não me mandou. Entende? O que Deus vai fazer, né? Isso aí não importa. O que importa a mim como igreja, e deveria importar a você como igreja, é o que Jesus mandou fazer. E ele falou assim, ó, e indo, pregai essa mensagem. O reino de Deus chegou. Beleza. O cara aceitou essa mensagem. Agora você vai batizar ele e discipular ele, né? Ele vai receber o Espírito Santo. Você batiza, discipula, e ele vai fazer assim com outras pessoas, usando o talento dele dentro da colônia, né? Qual que é o talento desse cara? Qual o talento dele? O talento dele, vamos pegar aqui, às vezes ele é um excelente serralheiro, ok? Um excelente serralheiro.
né? Excelente serralheiro. Só que ali na serralheria dele, ele tem alguns problemas, né? Vamos pensar assim, às vezes ele não é tão justo na cobrança do preço, né? O trabalho que ele poderia fazer um pouco melhor, ele usa um material mais inferior para poder ter um lucro maior, entende? Ele não está usando o corpo dele ainda para a glória de Deus. Ele não está usando o trabalho dele ainda para a glória de Deus, mas ele entendeu esse reino. Existe um reino que resgatou ele das trevas. O que é resgatar das trevas? Ele abriu a mente para esse reino, abriu o olho para esse reino, né? E agora o Espírito Santo de Deus fez morada nele. Uma igreja, uma nova igreja foi aberta ali quando o Espírito Santo de Deus fez morada naquele cara, né? E ele vai automaticamente para algum local, né? Que ele foi convidado ali para alguma congregação. Só que lá, né? Só que lá eles começam a falar, cara, você tem que cantar, você tem que dançar, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Senão você vai para o inferno, entende? E o cara é um excelente serralheiro. Ele nesse período ele já está fazendo o trabalho dele melhor, né? Já não está dando mais golpe nas pessoas, colocando material ruim, né? E já está procurando usar o corpo dele para fazer, para glorificar a Deus, mas ele vai nessas reuniões e o que acontece? Não, você tem que entrar aqui para os nossos estudos bíblicos. Você tem que estudar o livro de Apocalipse, saber aonde que as igrejas estão localizadas, você entender qual que é o cavalo branco, entendeu? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que estudar sobre, entender como que o pai Abraão levou Isaac para ser sacrificado, entende? Você precisa saber toda a genealogia do Senhor Jesus, daqui até lá, entendeu? Você precisa estudar os livros dos reis, de Gênesis, da história de José, você precisa saber isso tudo. E o cara só sabe soldar, cara. O talento dele é soldar, o talento dele é fazer grade, porta, janela, é isso que ele sabe, é isso que ele é bom. Deus colocou ele na terra para ser um serralheiro, para abençoar as pessoas por meio do seu trabalho. E ele não quer saber de cantar, ele não quer saber de dançar. Ele quer ser igreja somente, né? E está faltando isso, entende? Falta isso, cara. Jesus falou, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Agora o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ser testemunha. Receber Cristo Jesus, ser testemunha para as pessoas que estão no mundo. Entende? Você não tem que ser testemunha para outra igreja. A outra igreja é a igreja. Você tem que ser testemunha no mundo, no seu trabalho. Ali na serralheria, o cara agora tem uma igreja aberta, né? Onde pessoas do mundo vão procurar serviço com ele e ele vai manifestar a glória de Deus no trabalho. Entende? No comunicado com as pessoas, porque aí o governador que está nele já mudou a língua dele. Se o cara falava palavrão, já não está falando mais, porque o Espírito Santo está agindo naquela pessoa, né? Se ele não dominava sobre a cana-de-açúcar, agora o Espírito Santo está mostrando para ele que é ele que domina sobre a cana-de-açúcar, ele não está bebendo mais. Se ele fumava maconha, agora o Espírito Santo está trabalhando nele para ele dominar sobre a folha de maconha, né? Sobre a folha de coca, da cocaína, sobre a bebida alcoólica, sobre o álcool, sobre a cana, né? Entende? Então é o Espírito Santo, o governador, que faz esse papel nas pessoas para que elas possam levar esse reino para as pessoas. É esse o reino de Deus na terra, que Deus quer encher a terra com a sua glória. Entende? Mas não é uma formação teológica que vai fazer as pessoas levarem o reino de Deus.
Formação teológica vai tirar as pessoas do reino de Deus. Que elas vão ficar preocupadas com outras coisas e não faz o reino de Deus. Coisas boas pode ser coisas boas, mas não é a coisa certa. Lembra que eu falei no vídeo anterior? A pior coisa que tem é você ser bem-sucedido em uma coisa que você não é para fazer, né? E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Só que até lá Jesus está com a gente. Você não tem que morrer para ir para o céu para poder ver Jesus. Entenda isso. A maioria das religiões, elas querem levar os seus convertidos para o céu. Todas as religiões. O Islã, por exemplo, oferece para quem morre pelo Islã, né, além do céu, 10 virgens. Entende? O que outras religiões oferecem? Pesquisa aí o que oferece a religião tal, o que oferece a religião tal. Você escolhe qual que você achar melhor. Mas Jesus falou assim, cara, olha só, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Você não tem que ir para o céu antes da hora, meu querido. Você não tem que desejar ir para o céu antes da hora. Uma hora você vai ser chamado. Mas Jesus está com você todos os dias. Isso é motivo de alegria, não é? Cara, é o governo. O governador está em você. Né? Você não tem que ir em lugar nenhum buscar o governador. Não é só um dia na semana que o governador ele está com você. Ele vai manifestar em você só quando você fazer uma chave, né? Parece aqueles códigos, daqueles caras que... Tem uns caras que hipnotizam as pessoas, né? Então eles hipnotizam as pessoas e colocam um código na mente delas, tipo uma chave, né? Quando eu falar essa chave, você vai imitar um pombo, entende? Aí abre a mente da pessoa de novo e fala aquela frase, aquela chave, né? E a pessoa começa a imitar um pombo. O Espírito Santo não é isso, cara. Você não tem que ativá-lo, não. Ele não é uma força magnética, tipo assim, igual aquela força do Star Wars, né? O Espírito Santo é uma pessoa e ele habita em você. E ele está 24 horas aí dentro, cara, ligado. Está funcionando. Por isso que a gente precisa buscar o reino de Deus 24 horas. Em tudo que nós fizermos, a gente precisa procurar o reino de Deus. Porque para sentir o que o Espírito está falando com a gente, o que quer que a gente fale. E Jesus está falando, cara, eu vou estar com você todos os dias até o fim dos tempos. E o fim do tempo vai ser quando? Quando surgir uma geração que leve essa boa notícia do reino para toda a humanidade. Se 30% sabe de Cristo, não do reino, não é? Eu fiquei sabendo do reino agora, com 45 anos. Entende? Que Jesus Cristo é o nosso rei, não é? Eu tenho até que explicar isso direito para vocês não achar que eu sou de alguma religião que fala do reino de Deus. Mas eles falam desse reino de Deus posteriormente. Entende? Não é agora. É quando se for feita tudo novo. Mas Jesus já fez isso. O reino já veio. Está lá em Daniel. Jesus falou, eu sou o rei. Falou com outro rei. Eu sou o rei. E foi por isso que eles mataram Jesus. Porque ele falou que era rei. Tanto é que Pilatos não queria crucificar Jesus. Ele insistia em falar, cara, eu não encontro nada nesse homem para poder crucificá-lo. Aí o que os judeus disseram? Olha, ele disse que é rei, ele disse que é senhor. E nós só temos um senhor, o nosso senhor é César.
se você não matar esse rei, nós vamos dizer para César que você está contra o reinado dele. Aí Pilatos teve que lavar as mãos. Falou assim, cara, eu não acho nada nele, mas vou precisar matar porque ele disse que é rei. Entende? E ele é rei. Olha que loucura, né? E olha só o que esse rei fez. Coríntios 6:20 fala assim, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Jesus Cristo te comprou e pagou o preço que você vale. Entende? É um preço alto. Somente o Cristo poderia ter pago o preço que foi pago por você. Foi um preço alto, cara. Né? E ele diz assim, usem o seu corpo para a glória dele. Então aquele serralheiro, quando ele usa o corpo dele para fazer o melhor trabalho, para expressar o seu talento, né, na terra, é para a glória, isso é a glória da glória de Deus. É a mesma coisa que Adão fazia. Quando Adão deu os nomes aos animais, né? Adão cultivava, Adão plantava lá no Éden, era para a glória de Deus. Foi para isso que Adão foi colocado na presença dele no Éden. E ali Deus plantou um jardim. E é isso que Deus quer. Jesus Cristo não veio na terra para te levar para o céu. Ele veio colocar o Espírito dele em você, fazer morada em você, para que você pudesse ser a igreja dele na terra. E essa igreja pudesse transmitir a mensagem do rei para as pessoas que ainda não conhecem esse reino. E depois vai vir o fim. E qual que é o fim? Te falei, não importa. O que a gente precisa fazer é o que ele mandou. Levar a mensagem para todo mundo. Levar a mensagem para todo mundo. E olha só. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está em você. Né? Eu quero trazer só aqui, antes de a gente fechar, uma pequena fala do próximo vídeo, que é o seguinte, por exemplo, nós vivemos num país que é o Brasil, né? E se eu te perguntar, o que é um brasileiro? Né? Como que é um brasileiro? O que identifica um brasileiro? O que você iria me dizer? O que identifica? Você já parou para raciocinar o que identifica um brasileiro? Se você vê uma pessoa vindo em sua direção, o que identifica um brasileiro? É a forma de andar? Você pode dizer, não, todo mundo anda em duas pernas. Pode ser qualquer pessoa. É o tamanho, a cor, o jeito de vestir. Nada disso identifica o brasileiro. Entende? Nada disso identifica. Exatamente o que Jesus disse. O reino de Deus, ele não vai vir com bandeira. Entende? Não, aqui é o reino de Deus, ali é o reino de Deus. Né? Você está lá na Inglaterra, se você vê um cara com uma roupa africana, você vai dizer que ele é brasileiro? Você fala que não. Aí você chega perto dele, ele começa a falar português, uai, e tomar café com você, aí você vai ver que é um mineiro, é brasileiro. Entende? O que vai manifestar o reino de Deus é as atitudes daquele cidadão. Entende? É a maneira com que ele age, é a maneira com que ele manifesta o reino que vai dizer se ele é um cidadão do céu ou não. Não é? Ele tem fé nas coisas do alto. Ele está sempre falando das coisas do alto. Se sim, esse cara, depois que ele fala e depois que ele age,
depois que ele mostra como que o reino de Deus reage, aí você sabe se ele é um cidadão do céu ou não. Se o reino de Deus é chegado ou não, pela manifestação da glória de Deus por meio daquilo que aquela pessoa está fazendo. Eu acho isso muito legal, cara. Não tem como identificar quem tem o reino de Deus ou não, até você conversar e ver o que aquela pessoa está manifestando, né? Quando às vezes as pessoas gostam de usar uma frase ou outra, né, uma bandeira ou outra, mas isso aí é questão religiosa, não tem nada a ver com o reino de Deus, entendeu? E a única coisa que nós precisamos buscar é o reino de Deus, porque é a única coisa que o diabo ele não quer que a gente ouve. O diabo não quer que a gente pregue sobre o reino de Deus, certo? Quantas pessoas você vê pregando sobre o reino de Deus? Eu não estou falando sobre uma mensagem de cura, libertação. Eu não tô falando de uma mensagem bíblica, tá? De você fazer uma homilia dentro da Bíblia, tem o estudo aí da homilética, homilia, várias coisas que os caras estudam, principalmente na teologia. Eu fiz 2 anos e meio de teologia, entende? Então o cara ali prepara um sermão que, meu Deus, né? A pessoa chora do começo, meio e fim, mas você precisa enxergar cadê o reino de Deus como governo. O governo de Deus descendo na terra e o governo de Deus sendo influência nos lugares, né? Sendo influência na escola, sendo influência no hospital, sendo influência na administração pública, sendo influência na música, sendo influência no entretenimento, sendo influência no cinema. Você está vendo esse reino de Deus sendo influência em algum lugar? Eu não vejo. Eu não vejo. Literalmente eu não vejo o reino de Deus influenciando nada. Se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Mas eu não vejo. E o reino de Deus precisa começar dentro de casa, que é em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria e nos confins do mundo. Entende? Esse reino aqui que Jesus falou. Porque enquanto esse reino não for pregado, ele não vai voltar. É simples assim. E quem que não quer que Jesus volta? Quem que não quer? O diabo não quer que Jesus volta. Não é? Porque enquanto Jesus não voltar, o reino das trevas está aí dominando. O reino das trevas está dominando o meio político, está dominando o meio, o entretenimento, está dominando todas as coisas, as religiões, não é? Porque onde não se prega o reino de Deus, né? Não adianta fazer coisa boa se não está fazendo a coisa certa. Aí você está me dizendo que só o reino de Deus precisa ser pregado? Porque Jesus falou para pregar só o reino de Deus. Ele não mandou mais pregar sobre nada. Se você lembrar, Jesus, quando enviou os discípulos, ele falou assim: e indo, vá para as ovelhas perdidas da casa de Israel e pregue essa mensagem. O reino de Deus é chegado. Ele não disse para ir para Samaria, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, olha, até onde você vai pregar o reino de Deus, você tem que saber onde você vai pregar. Não adianta você pregar o reino de Deus para um grupo que você não goste. Se você já não gosta daquele povo, quando você vai pegar para eles, vão dizer: cara, esse cara não gosta de mim, por que Deus gosta de mim? Entende? Então você tem que pregar para a sua tribo, para as pessoas que te admiram, que você influencia elas. Aí elas vão começar a te ouvir e fazendo um trabalho de talento, usando o seu talento profissional para abençoar as pessoas e falar do reino de Deus. Mateus 13,19 fala quando Jesus explica a passagem do semeador, ele fala assim: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, 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 ele está falando as pessoas que ouvem a mensagem de cura, libertação, nascer de novo, batismo? Não, as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem,
são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Olha quem vem. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. E elas não recebem esse chamado. Entendeu? Que é a mensagem do reino. Que Deus, Ele vai governar a terra, pessoal. Isso aí é sem dúvida. Ele vai encher a terra com o seu governo. Ele vai encher os hospitais, vai encher as escolas, vai encher com o seu reino. Professores que ensinam as crianças com o temor do reino. Médicos que operem as pessoas, que cuidem das pessoas com o temor do reino. Um médico, vamos lá, só para a gente poder entender, um médico que vai atender um paciente, sabendo que aquele paciente, o Espírito Santo habita naquele paciente, e o médico está atendendo ali, o sopro de Deus, né, a presença de Deus naquela pessoa, como que você acha que o médico vai tratar aquela pessoa? Bem ou mal? Ele vai se preocupar mais com os detalhes sobre a saúde daquela pessoa ou não? Na escola, a mesma coisa. O engenheiro que vai fazer uma casa, se ele sabe que ali vai morar um embaixador de Cristo, como que você acha que ele vai projetar, vai tratar aquela casa, vai cuidar do material, vai cuidar da obra daquela pessoa? Como que você acha que vai ser? Se o engenheiro é alguém que é o embaixador de Cristo na terra e está usando o seu talento para construir moradias para o reino de Deus. Entende? Moradias para o reino de Deus que eu digo é moradias onde a casa de Deus vai habitar. Né? A igreja de Deus vai habitar. Onde pessoas que são do reino de Deus, que estão com a mente no reino de Deus, né? Para expandir cada dia mais o reino de Deus. Em família, em unidade. Né? Um administrador público. Quando o administrador público tem essa mensagem do reino muito forte na sua mente e sabe que Jesus Cristo enviou ele para ser o embaixador de Cristo na terra, você acha que ele vai desviar dinheiro público? Que ele vai aumentar impostos? Que ele vai aumentar o imposto para que ele possa pegar dinheiro e repartir entre os seus amigos? Você acha que alguém que representa o governo, um governo de que eu estou falando, o governo do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, dono do ouro e da prata, você acha que ele está preocupado em desviar a emenda parlamentar? Entende? Você acha que alguém que representa o governo de Deus, não do homem, né? Não religião, porque você vê que quando aparece aí a época das eleições, as religiões, cada um quer ter o seu candidato para ter benefícios do governo do mundo. Entende? Para ter benefícios do governo das trevas. E nós, como igreja de Deus, o nosso benefício vem do alto. Né? Vem do nosso talento, do nosso empenho. Quanto mais empenhado nós estivermos no governo do alto, fazendo aquilo que a gente foi chamado. Lembra que eu falei do serralheiro? Ele foi chamado para fazer ali a coisa que ele faz bem, que é soldar, que é fazer, que é construir e tal. Ele não foi chamado para fazer teologia e outras coisas. E o reino de Deus, ele usa esse cara aí para a glória de Deus. Não é para estudar sobre as igrejas da Ásia. Certo? Então é isso que eu quero deixar para você. Nós precisamos entender que esse governador que habita em nós, ele é a prova viva de que um reino está na terra. Não é um reino que vai vir à terra. Né? Esse reino não vai vir. Esse reino já veio. E ele está aqui. E não é por meio da religião, ok? Que você vai dominar a terra. É por meio do reino.
É o reino de Deus. Quando você mostrar às pessoas que existe um reino e que aquilo que elas fazem, elas precisam fazer com foco no reino. Se o cara é presidente e tiver o foco no reino, ele vai administrar o país dele focado no reino de Deus. E aí, as casas de Deus vão manifestar a presença de Deus e o reino de Deus enche a terra, com a glória de Deus enche a terra. Beleza? Forte abraço para você, até o próximo vídeo. Valeu!